Olá, bom dia aqui para mim, boa noite para vocês aí no Brasil, às 8 em ponto. A gente conseguiu entrar hoje certinho, então não está nada atrasado, a internet está permitindo. Vamos falar hoje sobre depressão e seus aspectos nutricionais, ou seja, depressão e dieta. Tenho certeza, eu conheço pessoas, tenho pessoas na minha família grande que sofrem dessa doença. Tenho certeza que vocês aí conhecem pessoas que também sofrem de depressão. Depressão hoje em dia é a doença mais incapacitante que há, se eu não me engano. Então, eu acho que vale a pena, tem muita coisa que a gente pode corrigir nutricionalmente falando. Então, vamos conversar com a doutora Cristina, endócrino, Júlio, nutricionista, e Elvis, nutricionista. Vamos lá, vou chamar todo mundo para a gente não ficar embromando muito aqui. Falar. Muito obrigada por todo mundo que já está entrando aqui, valeu mesmo, é muito bom. Toda quarta para mim, terça para vocês, olha ele aí. Tudo bom? Boa noite, bom dia no Boa seu noite caso. para você, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Boa semana por aí? Joia. Boa Semana semana por boa. aí? Vou Tá com aproveitar aqui e delay para mandar uns você? aviõezinhos. Não sei, talvez. Eu acho que... não sei se você tem que dar esse tempo de resposta. Eu não sei se volta com o tempo, mas para mim tá bom. Olha ele. Vamos tentar. Se a gente precisar, tira o fone. Vamos ver? Boa noite. Olá, Elvis. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, Fala, Elvis. Júlio. Tudo bem? Chamar a doutora Cristina Jóia. aqui conosco. Vamos lá, doutora Cristina. Mandando Mandar os os aviõezinhos aviões. aqui, aproveitar enquanto isso. Vão mandando os aviõezinhos aí. Doutora Cristina já foi. Então, vamos lá. China, Piauí, São Paulo, é isso? Exatamente. Opa, Já viu que loucura? A gente agora eu chegou tô vendo que eu longe. estava com a tela na frente aqui. Pronto, já mandei. Já chamei a doutora Cristina, vamos ver a hora dela entrar. Vamos tentar sem o fone, todo mundo? Eu acho que fica igual para todo mundo. Vamos tentar? Aqui já dá, os meninos já foram para a escola, não tem confusão, então agora... Olha, Espírito Santo, Porto Alegre, olha só que legal. Olha Doutora aí. Cristina, eu já chamei você. Vamos de novo. E hoje no Brasil é dia do nutricionista. Pois é, parabéns para vocês. Dá os parabéns aqui para o Elvis também. Parabéns para o Júlio. Recebi muitas citações a mim junto com o Elvis hoje, muita coisa legal. Eu compartilhei umas duas lá que estavam envolvidos. Eu e o Júlio. Bacana. E uma galera aí, né? Uma galera boa. Galera. Tem muita Legal, gente. tem Eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu acho que um dia que eu volte para o Brasil, é um curso que eu tenho vontade de fazer. Porque é um curso muito rico, eu acho. Tem muita coisa para a gente pôr para frente, muita coisa que, né, que a gente vê que não dá, tanta gente se queixando que não consegue encontrar uma saída através da nutrição e até às vezes duvida de que isso seja possível e, no entanto, é possível. Né? Então, tem muita gente que duvida da nutrição. Duvida, não crê, acha que não, que tem que ser na base do remédio. E, infelizmente, são pessoas que vão ficando para trás, né? Eu acho assim, em termos de saúde. Ó, doutora Cristina, vou de novo, vou chamar a doutora Cristina novamente. Enquanto isso, acho que a gente pode, já dando uma pincelada aí, falando um pouco. Pronto. Aí ela aí. Olá. Boa noite, Cris. Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Parabéns aos meninos. Obrigado. Estávamos falando sobre isso agora. Que legal. Valeu. Hoje é um dia muito importante para nós, né? É verdade. Importante Exatamente. você lembrar, É uma é muito legal. questão que está muito valorizada nos últimos anos. Exatamente. Eu, quando pensei em fazer nutrição, foi em 2014. Eu entrei no segundo semestre de 2014 na faculdade. E aí a pessoa falou assim, mas por que você vai fazer uma nutrição? Por que você vai fazer essa faculdade?
Eu falei, porque ela é uma faculdade de futuro. Sim, Não é aquele negócio do futuro, é de futuro, né? Eu falei assim, olha, porque eu acho que cada vez mais precisa de nutricionista, né? com certeza. Eu não E sei se aí, vocês perceberam, mas eu percebi isso, não sei se está certa essa percepção, mas depois que o Souto trouxe a realidade low carb para o Brasil, aumentou muito a procura por cursos de nutrição, muito, né? muito, porque gerou... O que a gente vê também, doutora? A gente vê muita gente que conseguiu reverter sérios problemas que carregavam há muito tempo com uma realidade dietética diferente daquela que está no mainstream. E aí as pessoas ficaram curiosas com relação a isso, queriam contar para todo mundo, só que não consegue contar sem ter um diploma, né? Aí precisa fazer um curso, né? E aí depois você vai para suas especializações e conta para todo mundo o que você quer contar. Sim, exatamente isso que você falou, associado ao desejo de ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa que elas fizeram. É, Essas pessoas que você está dizendo. E eu vi muita nutricionista aposentada por descrédito delas mesmas ou deles mesmos reativarem as suas carreiras porque começaram a ver a coisa funcionar. e infelizmente tem aqueles que falam assim, por que que você vai dar ouvidos a um nefrologista ou a um médico, né, que vai falar sobre nutrição? Cara, o cara está falando a verdade. Né? Presta atenção no que ele está falando, né? E também, deixa eu ver se a luz está acesa. E também, não é todo mundo que tem a destreza de saber ler ciência. Uhum, Essas pessoas, elas têm que puxar o carro. uhum, Independente de qual é a formação, se é médico ou não, tem gente que tem, vou dizer, a capacidade, de ler ciência e ter sim, isenção em cima disso. De ler pois e de é. ter isenção. Então, É. essas pessoas, elas têm que puxar o carro, independente se elas sejam fisioterapeutas ou médicos. E aí todo mundo vai estudando atrás, mas são as pessoas certas para puxar o carro. O Souto, ele tem essa característica de ler Uhum. ciência e espalhar de forma correta. Correta. E quando ele desperta, né? Doutor Souto desperta essa vontade de aprender ciência, tem muita gente que ensina, né, de forma altruísta. Eu já fiz vários cursos gratuitos lá com o doutor José Neto, né, lá na SBE Academy. Tem os cursos pagos, mas tem os cursos grátis também, né? Então, tá lá. É só você se programar na época certa do curso grátis, você ter disponibilidade do horário, acompanhar, fazer as atividades, que vai chegar o seu diploma lá no seu e-mail. É muito legal. Né? Exato. E tá tão de fácil acesso, né? Tão de fácil acesso, às vezes a gente nem se liga. Ó, Eu gente, a gente tá de gente de E fora, tem tem aquela, gente... tem aquela coisa, né? Tem aquele preconceito, a galera da nutrição, por conta de outros profissionais que vocês falaram, que não é da área, mas que passam a nutrição com ciência de uma forma simples e que para eles se torna uma ofensa, né? Então, muitas vezes eu escutei falando mal, falou a doutora Cris falou do Dr. Souto, então muitas vezes eu escutei falando mal, o nutricionista falando mal do Dr. Souto, por quê? Não acredito que você vai considerar a opinião de um urologista. É, Como que pode urologista, que é um cara... nefrologista, Olha, é ontem o eu atendi doutor, um paciente de doutor Zé Neto. 17 anos, o Guilherme, vamos ver se ele estiver aí, ele dá um oizinho. Ele sentou na minha frente e falou assim, doutora, qual que que tem a ver a reação de Maillard na minha nutrição? Olha aí. Tem 17 anos. Aham. Então, essa coisa de eu posso falar disso porque eu tenho um diploma, pode falar quem se interessa, senta, estuda, independente. Aham. Exatamente, Exato. Né? exatamente. Deixa eu falar para Você vocês, está ó, a bem gente estava vendo referenciado, gente né? de fora, ó. Tem gente de Vitória do Espírito Santo, tá todo mundo dizendo aqui, Vitória, Porto Alegre, Catalão, tem uma Ubatã, Nova Ibiá, olha lá, ó, gente lá da Monteó, Bahia, ó, Rio Grande do Sul.
E vamos nessa. Tá cheio aqui hoje. Maravilha. Então vamos falar? Vamos nessa, vamos começar? Então Vamos lá. Esse Bora. tema surgiu da live passada, né? Quando a gente começou a falar da depressão, e da depressão não, dos alimentos, e aí a gente ia chegando na questão da depressão e muitas perguntas vieram, e aí a gente resolveu falar sobre isso hoje. Então, doutora Cristina, quer dar uma pincelada no que é a depressão para nós? Olha, tem até definições, né, da depressão, mas aqui, nosso papo mais informal, boa parte das pessoas que estão aí provavelmente já sentiram isso. Uma porque estão aqui batendo esse papo com a gente, e outra porque quem nunca, né, teve sintoma de depressão, talvez não a doença, né? Eu não vou levantar as minhas mãos, que eu já tive, não a doença, mas já tive momentos ruins na vida. Eu também. Eu acho que É. exato. Então, é esse mal-estar emocional que muitas vezes, a maioria, eu acho que você não identifica a causa, mas é um humor deprimido, aquela coisa que você tá lá se rastejando, não tem uma facilidade de ter uma felicidade no dia, fica sempre aquele tons pastéis. E aquele ímpeto que é tão comum da gente ver na criança, né? Já viu criança? Se anima com tudo. A gente vai passando por momentos que não vem aquela alegria de viver, né? A gente vira meio que um fazedor de coisas, aí, um cumpridor de tarefas, né? Falta daquele ímpeto. Isso seria, assim, um humor deprimido. É diferente da doença depressão, porque a doença depressão ela é mais perene, ela acompanha a pessoa, não é muito por fases. Até eu esqueci, a pessoa que é da sua família que comentou na live passada, que ela tem depressão. Ela tem depressão crônica recorrente. Como que ela chama? Tânia. Então, a Tânia estava dizendo que ela tem uma depressão endógena. Que é isso? São pessoas que têm mais predisposição. É assim como tem gente que tem mais predisposição a ter diabetes, né? Então tem que cuidar mais de perto, com mais cuidado, porque tem mais facilidade de acontecer, né? Esses sintomas mais perenes. A doença ela já é uma coisa mais estabelecida. Em momento de depressão, acho que todo mundo tem, né? Perfeito. Eu mesma tive, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tive uma depressão pré-parto. Eu não sabia que isso era possível, não conhecia essa possibilidade, eu conhecia muito da pós-parto, mas essa não. E aí era como se um buraco abrisse, a barriga crescesse e o buraco abrisse na minha frente, né? Então, foi muito interessante essa descoberta, eu tratei com psicólogo, não foi necessário medicamento nenhum de nada, e depois eu amamentei numa boa. Foram 6 meses de amamentando exclusivamente, ou seja, não tive nenhuma depressão pós-parto, apesar desse começo. Ou seja, foi um momento, depois passou e acabou. Mas eu acho que nesse caso aí é bem diferente de quem tem uma doença endógena, nesse sentido, né, que você estava falando. E agora, Júlio e Elvis, como é que funciona essa parte? Como a nutrição pode trazer alguma alma para esses ânimos deprimidos, né? O que é que a gente pode fazer? Tem um caso na família, não é bem, oscila entre depressão e transtorno bipolar, que é o meu irmão. Meu irmão começou o problema dele com 17 anos, com uma depressão, né? E já tem, como a doutora Cris falou, tem a carga genética, a gente tem outros membros da família, da tio e tios também que têm depressão, desenvolveram isso tardiamente, meu irmão desenvolveu mais cedo. Mas, né, acredita-se que no caso deles, a gente tem essa condição genética, mas o que apertou o gatilho, né, talvez tenha sido o estilo de vida. Tem muitos trabalhos aí, desde a década de 80, mostrando que há uma relação muito forte entre o estado de inflamação crônica e a depressão.
Então, geralmente, a gente associa a depressão exclusivamente com desequilíbrio químico, principalmente de serotonina, dopamina, noradrenalina. Acredita-se, né, até hoje, a parte, principalmente da indústria, que fornece a maioria dos medicamentos para equilibrar esses neurotransmissores, acreditava-se muito que essa seria a causa principal, né, da depressão. Mas a gente tem muitos trabalhos mostrando realmente que a dieta, principalmente, que leva à inflamação, é a principal causa, talvez, aí da depressão hoje em dia. Se a gente for ver, né, se a gente for ver, muitas das doenças crônicas que a gente tem hoje em dia é por conta de má alimentação, estilo de vida também. E por que que com a depressão seria diferente? Então, tem uma forte correlação, sim, entre a inflamação, principalmente que é causada por a dieta inadequada. A inflamação Então, hoje está em dia, na base, né? hoje em Na dia, não, base né? A gente já sabe disso desde a década de 80. a inflamação está Então, na assim, base disso tudo aí mesmo. A enxaqueca tem por base uma inflamação, é prima irmã da depressão, da ansiedade, né? Então, assim. com certeza. Então, acredita-se muito que as citocinas, né, não sei se o Júlio já ouviu falar, doutora Cris, Sim. estejam envolvidas nesse mecanismo. Num processo de inflamação crônica, como o obeso, por exemplo, tem as citocinas bombando, né, o tempo todo. E acredita-se que as citocinas, que é aumentada no estado de inflamação pela dieta inadequada, seja a principal causa da depressão. Então, a gente modular, né, a liberação dessas citocinas, talvez, muitas pessoas, a maioria, eu acredito nisso, possa se beneficiar e até mesmo reverter uma depressão. Por que não? Né? A gente não pode descartar a terapia convencional para o tratamento da depressão, a medicamentosa também, com certeza, mas assim, a gente não pode esquecer da dieta. Se tem essa associação muito forte com o estado de inflamação, o aumento das citocinas pró-inflamatórias, por que não, né, tentar uma alternativa dietética, uma dieta anti-inflamatória? E eu acho que a hipótese de alteração de neurotransmissor e a hipótese da dieta, elas nem se confrontam, porque a depender do que a gente come de maneira persistente, a gente altera o padrão de neurotransmissores. Então, uma hipótese não anula a outra. Como, por exemplo, na obesidade, os pacientes falam: ai, doutora, eu estou engordando porque eu tenho uma alteração hormonal. Sim, é verdade. Mas a questão é que nós estamos causando alteração hormonal. Então a gente fica num cenário que facilita a ação da insulina e dificulta a ação do glucagon. Isso é de fato um distúrbio hormonal que leva à obesidade. Só que a diferença é que nós estamos causando através do que nós comemos. E também, muito possivelmente, nós estamos alterando os neurotransmissores e tudo mais. Isso é verdade, que a alteração de neurotransmissores, de serotonina produzida no intestino e tal. Só que não são coisas separadas. Ah, não, eu tenho porque meus neurotransmissores são assim. Ah, não, eu tenho porque eu como errado. Uma coisa leva a outra, né? Verdade. E aí aquele peso da pessoa que sofre com depressão, porque ela pensa, pô, isso aqui eu nasci com isso, né? Isso a gente informa, pô, talvez seja uma causa ali subjacente, uma coisa mais profunda. Aí ele começa a tirar esse peso, até se sente um pouco mais disposto a tentar algo mais alternativo também. Alternativo não, né? A dieta não seria algo alternativo. Comer os alimentos. Ele já conhece, né? A gente pode chamar de alternativo porque existem poucos estudos de dietas relacionados ao tratamento dos quadros de alteração de humor, vamos dizer assim. Mas o que a gente vê que nos estudos anedóticos que existem tem uma grande influência da dieta nesses quadros, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, dieta vai fazer alguma coisa relacionada a transtorno mental, transtorno emocional,
né? Os estudos, né, os casos anedóticos e os estudos observacionais, embora tenham um nível de evidência bem questionável, eles vão mostrar que a dieta, né, eu até quis anotar aqui que eu achei perfeito, é um sistema de tratamento capaz de libertar pessoas de intenso sofrimento interno. Então, esse sofrimento ele pode ser resolvido ou amenizado com tratamento medicamentoso? Pode. Para algumas pessoas resolve, para outras pessoas não resolve. Agora, qual a vantagem de fazer um tratamento através de uma dieta? É porque não tem efeito colateral, né? E também Geralmente os você atua na medicamentos, causa, né? e os E aí você medicamentos atua eles na causa. medicam, eles vão no sintoma, né? Vai atuar na causa. Então a gente vê que tem sempre uma relação, né, de melhor performance do cérebro para a gente ir para o campo das dietas, né, quando existe cetose elevada, né? Então, quando a cetose está elevada, a gente tem uma melhor performance cerebral e tem uma diminuição, né, desse sofrimento interno que a pessoa está passando por ele nos quadros de alteração de transtornos emocionais e transtornos mentais. Eu tenho uma pergunta. Quando você fala de cetose, a gente entra na dieta cetogênica, numa alimentação cetogênica. Quando uma pessoa que não tenha nenhum problema, tipo depressão, que queira fazer uma dieta cetogênica, essa dieta cetogênica seria a mesma de uma pessoa que tenha depressão, ou seja, fazer um terapêutico para depressão, essa dieta cetogênica para uma pessoa que não tem, seria a mesma abordagem? Eu penso que a grande coisa que diferencia é que tem que ter uma cetose documentada. Muita gente que fala que faz dieta cetogênica não está em cetose. Eu mesma tenho muita dificuldade em entrar em cetose, muita mesmo. Então, eu sei que eu não faço dieta cetogênica, porque eu meço no dedo e eu não estou em cetose. A não ser que eu faça jejum mais prolongado, provavelmente por comer muito legumes, ou até uma quantidade maior de proteína, eu não entro em cetose. Então, para fazer terapêutico, você teria que documentar a cetose, né? Provavelmente seria documentar por meio de um aplicativo, colocar a quantidade que você... O jeito mais fácil é você ter o aparelho do Libre, o mesmo que a gente usa para fazer seria o destro, né? Via Bluetooth, passando no braço. Não sei se você já viu. É uma moedinha que você carimba no braço, ela fica no subcutâneo. Aí você pode tanto ler a sua glicemia com o celular Bluetooth, quanto você pode, no aparelho leitor do Libre, furar o seu dedinho e colocar não a fita de glicose, mas a fita de cetona. É outra fita. Você enfia ali e mede no dedinho, no sangue. Esse é o jeito mais fácil de medir cetose. É a mesma técnica de fazer um destro de dedo. Então, não é qualquer low carb que vai entrar em cetose. Tem que ser uma dieta mais rica em gordura. Se for lotada de proteína, também não vai entrar. Para fazer terapêutica, tem que ter uma cetose comprovada. Porque parece que para essas questões mais de transtornos neurais, né? A cetogênica terapêutica seria mais interessante. A terapêutica, a gente teria que consumir ali 70%, dependendo dos casos, até 85% da dieta de gordura. Então, com isso, a gente alcançaria corpos cetônicos mais facilmente. A dieta cetogênica nutricional, como a Cris falou, já vai ter um aporte maior de proteína. Então, a gente coloca eu costumo colocar até 30% da dieta de proteínas. Então, fica um pouco mais difícil alcançar o mesmo nível de cetose em dieta terapêutica, né? Porque eu nunca vi assim, numa cetogênica nutricional, alguém passar de 3 milimols.
Nunca Mas só vi. para Nem quem eu, tá, assim, eu medindo a minha. Eu para nunca quem vi tá, esse número na minha para frente, quem ele é tá, fantástico. para quem tá vendo a gente, para entender o que seriam esses níveis de cetose, a gente entra em cetose quando não está usando necessariamente somente a glicose como energia, tá? E aí, medindo, né, nesse aparelhinho, tem até um aparelho brasileiro que é fabricado em Minas, chama o iKeto, né, que é a fitinha também. E aí você, quando tem menor do que 0,2 milimol de cetonas por litro, né, essa é a unidade de medida, né, milimol por litro. Quando você tem menor do que 0,2, você não está em cetose. Quando você está com meio, 0,5 milimol, você está numa cetose baixa, que é o que normalmente a dieta Nisso, produz. né? Né? É. Quando você está com 3, já é com uma cetose induzida. Aí a gente tem que ter nessa indução a presença de algum suplemento, como o MCT, né, que é o triglicerídeo de cadeia média, ou um beta-hidroxibutirato, né, que ele vai ser uma formulação que a pessoa vai fazer uma suplementação desse princípio que se torna corpo cetônico. O corpo cetônico que mais é utilizado pelo cérebro é o beta-hidroxibutirato, que ele vem da digestão de MCT, por exemplo. Ou você pode suplementar direto o BHB. Tem a cetose, né, que é o pós-exercício, que ela chega até 3,5. Né? Então, até 3,5 é o pós-exercício. Tem a cetose da inanição. Né? Então, a gente vê, por exemplo, quando, por exemplo, um paciente lá do Dr. Jason Fung vai tratar, né, para fazer jejum durante 30 dias, internado lá na clínica dele, ele vai ficar, entre aspas, em inanição. Ele pode chegar a 6 de cetose. Tá? Mesmo 6 é muito longe do maior medo de quem não conhece cetose, que vai alegar a cetoacidose. Cetoacidose é uma condição do diabético, principalmente o diabético tipo 1, né? Quando ele tem uma glicose tão alta que o corpo vai entrar em cetoacidose como uma maneira de compensação, e isso é perigosíssimo, que pode chegar a 25, né, de cetonas. Então, a gente tem os níveis de 0,2 que não está, até 3 que seria já uma induzida. A Então, induzida seria de efeito terapêutico, né, doutora? um jeito da gente tirar o medo das pessoas é explicar o mecanismo que leva à cetoacidose. O mecanismo que leva à cetoacidose é falta de insulina. Ponto. Falta de insulina. Ponto. Ninguém tem falta de insulina a não ser um diabético, e mesmo assim que seja do tipo 1 ou do tipo 2, com uma capacidade de secretar insulina tão baixa que já está parecido com o tipo 1. Só essas pessoas que a gente chama de diabetes tipo 2 insulinopênico, que quase não produz insulina, ou um diabético tipo 1. A causa da cetoacidose é falta de insulina. O que nós estamos falando aqui é uma cetose nutricional, é induzir uma cetose muito leve, perto do que é a cetoacidose, de maneira nutricional. Essa é o contrário. A cetoacidose é maléfica, mata. Tanto que muitas crianças descobrem o diabetes tipo 1 na UTI, internado muito mal com cetoacidose. A cetose nutricional é o que todos nós, eu gostaria de viver nela, né? Mas aí ia ter que manipular muita dieta. É o que todos nós gostamos, porque ela dá um estado de bem-estar, ela é anti-inflamatória para o cérebro, ela aumenta a energia do dia, não tem nada a ver com cetoacidose, mas não é tão fácil. Um jeito é esse que o Júlio falou, fazer jejum. O jejum, ele taca a insulina lá embaixo. Então, facilita o estado de cetose, mas nunca de cetoacidose, porque precisou da insulina, a gente não é diabético tipo 1. E assim, é comprovado, né, que os corpos cetônicos, eles compensam a baixa insulina. Então, quando a pessoa tem pouquinha insulina nesse processo, né, os corpos cetônicos estão compensando a formação de energia, já que não está precisando da insulina para carregar a glicose lá para a transformação dentro da célula, lá dentro da mitocôndria. Né? E é tão interessante isso que você acabou de falar, que você vê pessoas vivendo em cetose
com uma glicemia de 50. Aí você fala, como que a E pessoa tá de boa. com 50 andando por aí? Porque ela não tá, o corpo, ele não tá vendo a glicemia como a principal fonte de energia. Tá vendo o corpo cetônico como a principal fonte de energia. Então ela tá com 50, justamente porque o motor dela tá rodando a gordura, né? E voltando ao nosso tema original da live, isso é um terreno fértil para desinflamar o cérebro, tanto que doenças que têm correlação com inflamação, como crises convulsivas, que não melhoram com medicação, principalmente na infância, um tratamento bem estabelecido é com dieta cetogênica desde o início do século XX já, né? No entanto, você vê como a cetose ajuda, mesmo essa feita de maneira inadequada, porque a maior parte das crianças são tratadas com óleo de soja, não são tratadas com uma dieta cetogênica com comida de verdade. Mesmo assim, funciona, né? Eu acho que o que mais ajuda nessas condições do Alzheimer, da depressão, da enxaqueca, não são só os corpos cetônicos, mas é tirar a dieta inflamatória, né? O açúcar. E aí a gente está falando, doutora, de uma dieta que tem mais de 100 anos, centenária, que foi colocada na gaveta, né? Exato. Exato. Certeza. Então, a gente caiu de novo naquela coisa, de que a gente precisa de uma dieta com característica anti-inflamatória para combater uma doença aí de raiz inflamatória. Eu acho que é uma coisa muito, sabe por quê? É muito difícil na prática, por exemplo, eu quando eu estudava, né, essa parte, queria aplicar com meu irmão, é muito difícil. Por quê? Não entra na cabeça da pessoa a possibilidade de enxergar que a dieta pode ser algo que vai ajudar a controlar a depressão. Até porque eles se apoiam muito quando está nesse estágio de debilitação mesmo, né? Falta de estímulo para a maioria das coisas. Eles se apoiam muito na Na comida comida. processada como a única fonte de bem-estar, de prazer. E aí ficava muito difícil. Eu falava, olha, tem essa possibilidade aqui. Se bem que eu não conseguia fornecer para ele, né? Todas as refeições. Mas eu falava, ó, tem essa possibilidade aqui. Talvez se a gente tentasse seria uma boa opção. Mas sempre caía naquela coisa. A primeira coisa que ele fazia quando via dinheiro na frente era ir no mercado comprar açúcar, né? Então Mas era bem complicado. como que ele tá hoje? Ele resolveu fazer o teste ou não? Não, hoje ele está bem. Ele foi até morar num lugar mais tranquilo, né? Menos badalado que São Paulo. Então voltou lá para nossa terra de origem. Está morando lá, bem no sertão do Nordeste. E lá ele está conseguindo lidar melhor. Então, É isso porque lá. também mostra para a gente que... Hã? Até porque lá deve ter mais comida de verdade. Então, assim, tá morando com meu pai é pequeno agricultor, né? Eu já falei para vocês. Então, meu pai planta e meu pai também cria sempre umas 3, 4 cabecinhas de gado lá. Mas, mesmo assim, a maioria dos produtos, da comida que eles comem já é de processados. Então, quando eu fui lá, eu vi. Antes, né, quando a gente veio para São Paulo, não, uns 20 anos atrás, a base era comida de verdade, do que plantava e dos animais que eles criavam. Hoje, não. Hoje, meu pai já vai pega o carro e volta cheio de tranqueira, né? Legal. Então, acredito que a base da dieta dele lá ainda tem bastante coisa processada. E aí mostra também, né, que não é só uma questão de... Tem dieta, é importante, com certeza. Eu acredito que até seja a principal atitude que a gente deva tomar. Mas o ambiente também que a gente está inserido conta muito. Isso. Então, num ambiente mais... E a gente não pode esquecer que a gente interage com o ambiente que a gente está. E lá ele consegue se dar muito melhor, controlar a depressão muito melhor do que aqui em São Paulo. Então tem tudo isso também que a gente tem
tem que levar em consideração. E a gente está falando de depressão, mas a gente pode ampliar, que vai cair mais ou menos dentro das mesmas terapias, né, outras possibilidades diagnósticas, como a bipolaridade, a fobia social, a síndrome disfórica pré-menstrual, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a síndrome de pânico, os transtornos alimentares, como, por exemplo, a bulimia, o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, o estresse pós-traumático, né? E assim, tudo isso tem também não somente influência da dieta, tem influência também do cotidiano, que precisa ser reestruturado. Não adianta só mexer na dieta e achar que vai fazer a solução de tudo. Tem que entender o contexto, como o Elvis estava bem botando o exemplo que ele tem em família, que o cotidiano faz diferença nisso também, né? Faz muita diferença. Isso... Então... Conclua, Júlio, conclua. Não, é isso. Então, a gente vai ver que sempre esses sintomas, quando a gente vai estudar um novo campo da nutrição que surgiu por conta disso, que é a psiquiatria nutricional, né? Esse é um novo campo da nutrição, a gente vê que vai sempre desencadear em dietas de baixo carboidrato, que como se essas pessoas que têm esse tipo de patologia, elas tivessem uma espécie de sensibilidade diferente ao carboidrato, quando a gente fala carboidrato, é o carboidrato refinado. E aí abre leque para a gente ir para as dietas, né, que estão bem correlacionadas com esses tipos de transtorno. A enxaqueca está nesse bolo aí também. A enxaqueca está... Eu acho que até algumas manifestações do autismo também. Olha, tem até uma pergunta aqui, já que a gente estava falando, você falou da glicose de 50, aí a pergunta veio da Sara. No caso do autismo, a cetose é perigosa se a glicemia estiver em torno de 46, por exemplo, não é diabético e peso normal. Olha, eu vi quando ela postou essa pergunta, e eu vou falar o que se passou pela minha cabeça. Eu fiquei pensando se, não sei se é o filhinho dela, chega a uma glicemia de 46, ele está muito bem orientado com um profissional de ponta por trás. Sendo assim, eu acho que ela já saberia a resposta, porque não é fácil chegar em 46. Então, eu tendo a pensar que se uma criança está bem, ele deve estar bem, né? Bem que eu falo, o que é bem? Não é do autismo. Ele não está tendo sintoma agudo da hipoglicemia, que é muito perigoso. Senão, eu não estaria nem perguntando, eu estaria acudindo ele. Se ele está bem em 46, é porque tem alguém por trás montando muito bem essa dieta, para que ele esteja com todas as funções normais, ele tem que estar usando gordura como fonte de energia para conseguir ficar com 46 numa boa. Eu só estranhei porque se tem alguém por trás bem habilitado, ela já deveria estar tranquila com relação a essa pergunta. Então, para mim, ficou uma coisa meio em aberta do porquê que ela está com essa dúvida. Porque realmente não é fácil você chegar em 46 e viver bem assim. Não induzir uma cetose a ponto de suprir tanto que você fica com 46 e fica bem é totalmente possível. Mas não é uma coisa tão trivial que eu acho que ela conseguiria estar fazendo sozinha com o filho dela. Não sei a opinião dos meninos aí. Como é criança, né? Em adulto é mais fácil, porque adulto, principalmente que faz atividade física, quando está com 45, 50, a gente joga para fazer uma musculação, sobe, né? Você mesmo sem comer nada, a glicemia sobe um pouquinho. Mas por que ela fica assim baixa e não tem problema? Então, no geral, bem acompanhada não seria um problema. Porque a gente mudou a fonte de combustível, certo? Numa dieta cetogênica. Então, em vez de utilizar a glicose, a gente está dando preferência a utilizar corpos cetônicos, que vem da gordura. Então, as células que não precisam, que pode trabalhar com outro combustível, né? Que pode trabalhar com gordura, com corpos cetônicos, elas vão
usar em maior quantidade, certo? E aquele tecido que precisa, aquelas células que precisam de um pouco de glicose, células do sangue, um percentual das células do coração, rim, né, os neurônios. Então, essa pouca glicose que está aí circulando, está 45, né, a glicemia, é liberada para esses tecidos. Então, o resto está usando corpos cetônicos. Por isso que a pessoa não cai dura, não tem problema. Uma glicemia de 46 para uma pessoa que está comendo muito carboidrato, pode acontecer uma hipo, ela capota, né? Vai ter certos problemas, vai parar no hospital. Por que com essa pessoa que acontece? Porque ela está utilizando os corpos cetônicos pela maioria das células dela. Então, se estiver bem acompanhada, não seria um problema, né? O que a gente diz que é aquela fineza, né? Aquela fineza, né, da gentileza que tem no organismo, que pega e oferece corpos cetônicos para as mitocôndrias também. Né? Aí, o tipo de combustível identificado pelo organismo, ele fala assim, ó, se eu não preciso colocar tanto combustível porque eu não estou usando, eu vou usar desse outro que está sendo oferecido, que a performance do meu motor aqui, entre aspas, no final das contas é muito melhor. Mas eu já consultei o menininho da Sara. Olha então. só. Eu peguei Tá no ar. Eu vendo? falei, ela é acompanhada por entende do assunto, porque como é que Eu não sabia, né? Eu não sabia. Eu falei, se estiver bem acompanhado, tá show de bola aí, tá vendo? Então agora você já sabe a resposta, né, doutora Cristina? A resposta tá dada, né? Eu sempre erro quem matou. Eu nunca descubro a trama do Jack Bauer. Sempre vou na pessoa errada. Eu sou uma pata, uma tonta. Eu passo vergonha assistindo os seriados, porque eu sempre aposto na pessoa errada. Porque, olha, minha expertise está voltada para os nossos... Aí, ela está dizendo, ó, ele está super bem, Júlio. Ele está super bem, ó. Pronto. Que ótimo, né? Mas Beleza. eu acho legal, como a Thaís colocou aqui, pode ser que ela queira só uma Sara fez né? essa adaptação no menino. Muito bom. Ó, chegou mas de repente, né, Júlio, se essa criança for brincar de uma forma mais intensa, essa glicemia também vai subir um pouquinho. Sobe, uma neoglicogênese acontece. Se precisar de mais caso queira ver um número maior assim, de glicemia, né? Caso queira ver um número mais elevado. Mas isso aí é pessoal mesmo. Perfeito. Olha, chegou aqui fazer a live pra gente, contar em que o menininho melhorou. É uma boa. Olha, e não é só ela, não. Eu estava conversando, acho que ela é até paciente do Júlio também, a Lidiane. A Lidiane é sua paciente, Júlio? Peraí que deu uma falhada. Talvez sim, eu tenho paciente com esse nome. Eu não vi passando aqui o perfil, né? Eu acho que ela é a sua mesma paciente. Lidiane. E ela tem, acho que a filha dela tem, acho que ela tem doença autoimune, e aí trata também com base na dieta, e ela estava dizendo que as pessoas não acreditam como melhorou, como a vida melhorou de todos, né? E aí a gente estava pensando em fazer uma live também, conversar sobre as experiências, porque às vezes a gente chegar aqui e colocar estudos, isso e aquilo, por mais que as pessoas pensem e se informem, ok, alguma hora vai chegar uma dúvida. De repente, quando a gente começa a colocar os casos práticos acontecendo, pessoas que melhoram, eu sou um caso prático disso. Aí a pessoa vai dizer, mas você só tem enxaqueca. Tudo bem, mas é um caso prático porque é uma mudança completa, principalmente na alimentação e no estilo de vida, que fez reverter uma doença crônica que me acompanha há mais de 30 anos. Né? E que agora eu estou necessitando novamente de uma intervenção nutricional em razão de uma doença autoimune que também apareceu. Então, assim, nessas horas que a gente apresenta uma situação de sucesso, isso dá ainda mais força e ânimo para quem está buscando a informação. Então, é legal a gente poder trazer isso, pessoas que vocês acompanham, e a gente poder conversar a respeito. Eu penso assim. O caso daquela paciente que eu contei da síndrome de Sjögren na live retrasada, ela foi com o marido, eu passei a dieta para o marido.
Diminuiu de 4 para um remédio e ela perdeu 13 quilos. A vida, me diz que a vida dela É é outra. outra história, sem Ela dúvida. convivia com uma dor de 0 a 10, 9. Hoje ela vive com uma dor de 0 a 10, 2. Ela tem um marco, que é o antes de Cristina e depois de Cristina. De acompanhar, de acompanhar o marido na consulta. Olha, chegou um depoimento aqui, ó, da Super Mami Su. Ela diz que ela tem sofrido de A ansiedade e depressão. Suzana. É a É a Suzana. Suzana o nome dela. É. Olha lá. Engordei muito, pois não consigo me controlar. Vivo estressada, principalmente após a surdez súbita pós-vacina. O zumbido constante me alucina e não durmo, não sei mais o que fazer. O psiquiatra me prescreveu Rivotril, mas eu sou contra a tarja preta. Aí eu vou dizer de mim, depois vocês. Porque eu acho assim, o remédio a gente busca evitar quando você busca um estilo de vida saudável, tá certo? Principalmente através da alimentação e de um controle de uma série de hábitos que você precisa ter para você modificar o ambiente que está à sua volta e você conseguir fazer valer a vida saudável, a gente pode dizer assim. Mas vai chegar um momento que pode ser que haja necessidade de tomar medicação. Né? E nessa hora a gente também não pode demonizar o remédio. Os remédios estão Pode aí. Tem negligenciar. efeitos colaterais? Pode. Tem. Mas não quer dizer que você vai tomar para sempre. Mas talvez seja necessário. É que a pessoa, quando está sofrendo, está muito fragilizada. Se você não encontrar um mecanismo que rápido tire ela um pouco do sofrimento, ela não tem força interior para fazer o que tem que fazer. Então, eu não acredito que se trate bem depressão olhando só para o remédio, deixando a qualidade de vida da pessoa uma porcaria. Só que até você conseguir consertar a alimentação dela, o sono, a atividade física, colocar ela em terapia, você tem que minimizar o sofrimento. E os remédios fazem muito bem. Pega uma pessoa tendo uma crise de pânico, não dá um desses tipo Rivotril para ela. Ela fica 3 dias sem dormir. Aí a própria deprivação de sono não deixa com que ela se recupere. Então, remédio é tecnologia, uma coisa maravilhosa que inventaram. A questão é que ele tem que ficar no lugar dele. Não dá para querer tratar estilo de vida com remédio. E se o estilo de vida não tá legal, eu penso assim, que alguma coisa vai quebrar. Tem gente que quebra na depressão, tem gente que quebra na doença autoimune, tem gente que quebra na doença de pele. Então não dá para a gente comer qualquer coisa, dormir qualquer horário, nunca ter contato com a natureza. Isso é uma vida muito antinatural. E onde a gente pode pensar que um bicho se daria bem indo contrário à natureza? Então eu acho que a depressão é uma manifestação de pessoas que são mais predispostas a isso. Mas se não for a isso, vai ser mais predisposta a outra coisa. Fato é que se a gente tiver uma vida muito artificial, muito provavelmente vai quebrar em algum lugar, que pode ser na depressão. É verdade. E aí tem que controlar todo o processo, né? Aquilo que a gente estava falando, não somente a dieta. Né? E tem uma questão aí que é meio cruel dos remédios. Eu não sei se vocês já foram em hospital psiquiátrico, o pessoal é tudo obeso. Aí você pega a foto de admissão deles no hospital psiquiátrico, era tudo magro. Porque os remédios usados para tratar esquizofrenia, depressão, eles engordam. Né? E os mais potentes, os melhores, também engordam. E às vezes tem que usar. E a família e os médicos estão tão desesperados em tirar a pessoa daquele estado mais frágil que as outras questões passam a ser questões menores. Só que quase uma emergência médica, né? é uma emergência. Vamos cortar essa pessoa para tirar a hemorragia interna. Depois Exato. a gente costura ela de novo e vai recuperar esse trauma. Fato, uma emergência médica. Então, quem que vai pensar em melhorar a alimentação nessa hora? E aí vai nessa toada, a pessoa vira uma bola em 2, 3 anos. É nítido isso no hospital psiquiátrico. Só que aí a própria inflamação gerada pela obesidade vai perpetuar o quadro.
Então, essas coisas elas não podem andar tão Aí divulgadas. fecha um ciclo que não sai do lugar, né? Exatamente. E aí, coitado, pelo menos deixa ele comer o que ele quer. Se fosse uma questão de deixar o prazer, cumprir o papel, tudo bem, mas o comer o que ele quer vai criar um estado de base que pode perpetuar essa depressão. Então, não dá para deixar o coitado comer o que ele quer. Tem muito É, psiquiatra já moderno, com outra visão, batendo forte nessa questão da alimentação. Essa coisa tem mudado muito no pessoal mais antenado, não tá mais aquela coisa, não, de deixa comer o que quer. é. E assim, pegando o caso da Suzana, que está aqui, que ela abriu o caso dela, né? Ela havia emagrecido bem, com a dieta mais de baixo carboidrato, e quando ela pegou o Covid, ela foi internada e ficou desorientada com relação à dieta e teve um reganho de peso importante. Mas, assim, dentro da casa dela tem o filho dela que teve mais de 20 quilos, se eu não me engano, né, de perda de peso dentro desse padrão de dieta. Mas, assim, voltando para o nosso tema, o que a gente pode fazer uma correlação? O crescimento, né, do diagnóstico de problemas mentais, eles estão muito associados à industrialização da dieta humana. São chamados, esses problemas mentais também são associados como doenças da civilização. E a civilização, esse padrão de civilização que a gente está chamando, ele está muito associado à dieta humana industrializada, que tem mais o quê? Tem mais carboidrato refinado, tem mais açúcar, mais farinha, mais óleos refinados, né, as gorduras vegetais de grãos e de sementes, e que isso vai sim ter uma relação direta com o risco da saúde física e mental diretamente. Por quê? Como eu estava falando, aumenta a inflamação, aumenta o nível de oxidação, leva a desequilíbrio hormonal e leva à resistência à insulina, né, que viram a chave de todo esse processo também. A resistência à insulina ela é muito subdiagnosticada, porque na maioria dos consultórios não se pede o exame de insulina quando não se tem um paciente que já é diagnosticado com diabetes. E aí a resistência à insulina fica subdiagnosticada e uma série de problemas de saúde decorrentes dessa resistência vão sendo adiados o diagnóstico também. Sim, essas comidinhas que o Júlio listou, o pessoal da live tem que prestar muita atenção. Quando a gente fala que tem que melhorar a dieta e tal, é desse povo, dessa comidinha aí que o Júlio acabou de falar. Se vocês não decorarem, a gente repete. É o afastamento, né, da nossa realidade biológica, da dieta que a gente está preparado para comer. Quando a Cris tocou nos hospitais psiquiátricos, né, quando eu ia lá, era isso que tinha. Então, eu observava mesmo, meu irmão chegava lá, magro, e aí, às vezes, ele precisava ficar internado 2, 3 meses. Ele saía com 15 quilos a mais. Como que era o padrão da dieta? Era açúcar, farinha e óleos vegetais de semente. Justamente esse padrão alimentar que está associado com o aumento dos casos de depressão. Então, no próprio hospital, para tratar o paciente, a dieta era esse tipo. Juntamente com a medicação, que era para, né, como o Júlio falou, estancar a hemorragia. E aí, depois, o paciente, no caso, o meu irmão voltava e aí controlava com medicação, mas sempre voltava e ficava esse ciclo. Porque ninguém olhava ali, né, para a dieta. E agora uma coisa interessante. Estava pesquisando hoje, eu encontrei um material riquíssimo lá no Revolução Keto, né, sobre esses distúrbios. É um site bem informativo, né, bastante altruísta também, tem muito acesso a muita coisa interessante. E lá... É da Ju, né? Da Ju. Sim, Juliana, ela tem esse livro aqui, ó. Sim, da Juliana. Ela revisou esse livro. Ela revisou esse livro aqui. Tá bem baratinho. O pessoal, dieta cetogênica, para quem quer aprender de forma simples, ajuda muito.
E tem muita coisa lá no site dela. Se você gosta, pode contribuir, fazer uma contribuição mensal, né? Você pode ajudar o projeto também. E aí, uma coisa que eu vi interessante é que se você faz uma dieta de baixo carboidrato, você vai diminuir os hormônios do estresse, você vai ter mais clareza mental, você vai tirar grãos, você vai retirar leguminosas, na maioria dos casos vai retirar laticínios, vai retirar alimentos processados, e isso vai te tirar da depressão? A resposta é não, porque a cetose fica num nível que não é terapêutica. Você precisa, além disso, fazer uma suplementação de corpos cetônicos exógenos, porque senão você não consegue chegar no nível de cetose, que é a cetose induzida, para que tenha uma resposta satisfatória para tirar da depressão. Então, vamos tratar, né, esta questão da suplementação de corpos cetônicos como um remédio. O remédio é necessário. Em alguns casos, não tem para onde correr, né, doutora? Porque muitas vezes parece que a gente está demonizando o remédio, a gente está demonizando medicação desnecessária. Mas quando ela é necessária, é muito indicado. É muito indicado, né? E aí tem que procurar o médico, porque o nutricionista, mesmo no dia 31 de agosto, o dia do nutricionista, não pode medicar. Nem retirar medicamentos. Nem retirar. Desmedicar é tão responsável quanto, né? Com Exatamente. certeza. Ó, a Mônica. Acho muito difícil tratar. Cuido da alimentação, atividade física, terapia, medicação e mesmo assim é difícil, é uma luta diária. Faltou uma coisinha ali, ela não colocou, mas que ela preste atenção no estresse. O estresse é uma fonte, né, de inflamação aí, né? Então, mas é difícil realmente tratar. Eu vejo pela minha tia, que foi uma pessoa que deu até os questionamentos todos para a gente fazer essa live, e ela tem uma dificuldade absurda. Ela não consegue tratar a depressão. Ela foi afastada, Então, ela é aposentada por invalidez em razão da depressão. Mas a depressão leva. acho que é a principal causa de abandono de trabalho, né? Acho que é a Então, doença a gente tem que tratar. que tem. Ó, quer Então, verificar? e geralmente, né, a depressão, se você for ver a maioria dos casos, são pessoas, as pessoas que são deprimidas, são pessoas que, no geral, têm excesso de peso ou obesidade. Tem excesso de peso ou obesidade. E aí leva de novo para aquela coisa de estado inflamatório. Então, o Júlio estava falando aí, você até citou também, da dieta. Então, ela tem que cuidar realmente da dieta, ela tem que chegar no limiar de peso que para ela seja adequado, não tem jeito. Vai ter que cuidar, vai ter que, se tiver sobrepeso, obesidade, chegar no peso ali para ela é o ideal. Ver o intestino, principalmente o intestino, que é a porta de entrada ali para a maioria das coisas, né, que não deveriam entrar na nossa circulação. Então, se o intestino está permeável, a gente tem que tratar isso também de forma mais aguda. Talvez seja o primeiro passo, né? E aí também, como consequência, a gente vai emagrecer. O intestino, então, tem várias substâncias. Se estiver permeável ali, vai gerar mais inflamação também, a partir do momento que coisas que não eram para entrar na circulação estão entrando, então o processo inflamatório aumenta. Gerenciar estresse também. A gente está falando mais da dieta, mas estresse também a gente tem que gerenciar. Atividade física, embora a atividade física ela não deixa de ser um fator inflamatório de forma aguda. Ela inflama, aumenta um pouco o processo inflamatório, mas é de forma aguda. Mas depois a reação hormonal que vem em resposta, no pós-exercício, é muito mais benéfica, né? Então, acaba, principalmente pela cascata de neurotransmissores do bem-estar, serotonina, dopamina. Então, a reação que vem O depois, embora exercício seja é uma hormese, né? É tirar da zona de conforto para que você crie mecanismos para lidar, aumente o músculo. É uma espécie de hormese mesmo, né? Verdade.
E é o sono também. Então, tem tudo isso que o paciente precisa ver. Então, o primeiro passo é ver se está nessa linha de obesidade e sobrepeso, tentar chegar num peso adequado. Como? Modulando o intestino. Modulando o intestino, a gente vai controlar o processo inflamatório muito bem. E aí, se não resolver, né, claro, tem que lançar mão de algumas medicações, com certeza, do acompanhamento, que não pode faltar de jeito nenhum, até a pessoa chegar no estado que para ela é aquele estado que ela consiga realizar as atividades dela, consiga ter o mínimo É porque assim, a gente não é feliz o tempo todo, né? A gente pensa Não, que precisa ser a feliz o felicidade tempo todo ela também. é Não, a muita, gente né? Na maior parte do tempo a gente não é feliz. E não dá não para é feliz. estresse, dá para Não- diminuir o estresse, mas às A vezes eu gente tô tem essa atendendo e falta de os ideia de que precisa reclamando estar feliz o fora tempo lá. todo, e na maior parte do tempo a gente não é. Então precisa dessa, né? Não é só felicidade. A gente precisa da tristeza também, faz parte. Até Não, para não É se que chegar nem na engane fala que aquela felicidade, a né? música, né? partir do É que nem fala a Não, música não lá. se engane que depois que a gente sair de um estado de depressão, a gente vai ficar feliz o tempo todo. Não, eu não É sou como diz feliz a o tempo música. todo. Fala Olha, aquela a música, você saiba que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero, né? Exatamente. Tá feliz o Tem tempo todo, uma tá no outra bossa desespero. nova que fala que não dá para ser poeta sem ter sentido tristeza. é verdade. É, Mas, com certeza. mas a depressão, ela é uma doença, assim como o diabetes, que tem que ter um tratamento multidisciplinar, né? Então, nós estamos pegando aqui no nosso lado mais, que é a alimentação. Mas tem que fazer terapia, tem que ter um tratamento com psiquiatra. E no que concerne a nós aqui, eu acho que a gente concorda que a pessoa tem que dar uma certa. Tem que diminuir a artificialidade da vida dela. Então, se ela não tem contato nenhum com a natureza, precisa ter um pouquinho. Se ela não toma nenhum sol, tem que tomar. Se ela não dorme na hora que o bicho dorme, ela tem que ir dormir. Se ela não come o que o bicho, o homem, deveria comer, ela precisa. Se ela começar a se desviar de tudo que a gente foi feito para viver, o corpo vai ter que lidar com a adversidade de ficar inflamado. Então, tem que É. pegar para corrigir todas essas coisas ao mesmo tempo, com profissionais capacitados em todas essas coisas. O que eu vejo que acontece é que às vezes dá-se uma importância muito grande num lado do tratamento e os outros todos ficam descobertos. Por exemplo, Uhum. tentando tratar uma depressão de um jovem. Leva em tudo que é terapeuta bom, só que o ambiente familiar dos pais é uma porcaria. Não favorece. Uhum. Como é que alienação parental, como é que vai melhorar? Ou você trabalha num negócio que você não vê propósito. Você vai lá porque tem que ir para ganhar o seu dinheiro, mas você não vê propósito nenhum no que você está fazendo. Como é que vai melhorar de um negócio desse? Estava assistindo agora a live, antes da gente entrar, do Patrick Santos, que fez aquele documentário que eu ainda não vi, quero ver, chamado Pausa, que ele fez um ano sabático para rever se os propósitos dele ainda se encaixavam com aqueles que ele seguiu quando ele tinha 20 anos de idade. Aí ele viu que era um pouco diferente, ele parou um ano para reorganizar. Então, às vezes, a gente também está deprimido porque a gente se distanciou da nossa essência e não percebeu que o dia a dia é corrido, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar os filhos. E daqui a pouco a gente está fazendo um negócio que não é mais a gente. E isso deprime. Então, tem que começa a corrigir a alimentação, tirar essas porcariadas todas que o Júlio nominou aí, que se quiser a gente fala de novo. Ver se é normal um bicho ficar sedentário, é normal um bicho homem, sentar para trabalhar de manhã, levantar à noite e não se mexer. Qual a chance disso dar problema? Se você tá assim, é normal a gente viver estressado? Não, eu tô fazendo um negócio bacana, de repente vem um estresse, vem um problema na minha mesa, eu resolvo, eu não posso viver nesse estado de estresse. Então tem que começar chavinha por chavinha a melhorar. Se conseguir melhorar demais, o que vai sobrar? Vai sobrar uma genética por trás, uma predisposição maior ou menor, mas provavelmente não vai ser aquele quadro grave, agudo, tão sofrido. É como, por exemplo, sobrar uma glicemia de 110 em alguém que vivia com a glicemia de 170.
É uma coisa mais É, de manejar. é muito Provavelmente melhor, né? então tá feia, tá aguda, tá feia, é porque tem um dos lados desses multilados que eu falei que tá muito mal manejado. Verdade. É. Muito bom. E pensando em um padrão, você vai falar alguma coisa, Arthur, para completar, né? A Não, dona Cris, ó. eu saí que eu travei, A voltei, mas eu Cris. estava acompanhando. Mas eu acho que assim, um dos temas, né, que a gente pode deixar inserido a palavra que a pessoa pode perceber como importante, né, que ela vai pesquisar depois que está aqui assistindo a gente, é a questão de estar certo adaptado. Quando a pessoa está certo adaptado, ela vai se dar muito bem com esses distúrbios, né, de comportamento que são, em alguns casos, bem alegados com relação à resistência ao carboidrato. Então, depois da live, quem quiser já tem uma atividade de casa para fazer, que é verificar lá o certo adaptado. É, até no. Ó, a Lalise tá colocando a letra do sambinha que eu falei lá, ó. É Mas melhor é ser melhor ser alegre que ser triste, triste. não há dúvida. Mas Alegria é a melhor coisa samba que com existe. certeza precisa um bocado de tristeza. É essa música mesmo. Mas aqui, ó, no Dieta da Mente, então, quando ele fala da depressão, mais para frente, então ele explica a correlação de depressão com a alimentação. Terminou, doutora? Não, estou na página 265. Ele Uhum. tem mais de 400, porque o horário que eu consigo ler é das 5h30 às 6h30 da manhã. Ou Pronto. seja, Uhum. nada. Mas aí depois ele entra numa parte que se chama a estabilidade mental. A estabilidade mental trazida pela dieta. Que é isso que o Júlio está falando. Você tende a ficar num estado mais estável, evitar essa montanha russa emocional que esse tipo de alimento processado pode provocar, né? É comer de forma a ter uma estabilidade mental. E Muito bom. E isso, se a gente doutora. fosse pensar em um padrão, porque tem muitos estudos, né, que mostram a associação entre o glúten, por exemplo, né? A gente não falou de glúten, mas a gente falou de intestino. Se a gente fala de intestino, não tem como pensar num glúten, porque tem alguns trabalhos, eu estou até com uns abertos aqui, mostrando a associação do glúten com a depressão. Aí a gente não vai aprofundar, mas se a gente fosse pensar em um padrão alimentar para essa galera que está com sintomas depressivos, talvez a primeira coisa a mexer, né, juntamente com as farinhas, o açúcar, os óleos de semente, seria o glúten. O que É. vocês acham disso? Vocês conhecem alguma coisa? Acho que isso até abre margem, né, para uma anotação que eu tinha feito aqui, que eu não via onde encaixar. Acho que encaixa agora. Porque o glúten é proteína. O glúten é proteína. Tá? E a gente está falando de carboidrato, a gente está falando de consumir gordura tal. E o que é importante? Em qualquer dieta, importa qual é a fonte da gordura. Que a gente já falou que dá até para fazer cetose comendo óleo de soja, mas é uma porcaria para a saúde. Importa o tipo de proteína. Então, é muito melhor comer carne do que comer glúten, embora tenha proteína nos dois, né? E importa o tipo de carboidrato que também eventualmente entra na dieta. Não é porque eventualmente pode entrar carboidrato que vai entrar goma de tapioca, sabe? Então, tudo importa. Não é uma questão numérica de fazer um balanço e falar assim, ó, coloquei 80% de gordura, vou entrar em cetose e está tudo resolvido, né? Então, o exemplo do glúten ele é bem pertinente para eu colocar que a proteína, da onde que ela vem, importa, a gordura da onde vem, importa, e o carboidrato da onde vem, importa. Por isso que precisa ter, agora puxando a brasa aqui para nós, Elvis, precisa ter um profissional que saiba distinguir da onde que vem esses tais proteína, gordura e carboidrato para poder filtrar essa informação para montar a dieta de forma adequada. Senão, ela continua sendo
numericamente ok, mas desastrosa em termos de resultado para o organismo. O que eu quis dizer de comer de maneira natural são essas escolhas que são adaptadas para nós, né? Quando eu conseguir terminar, o próximo livro vai ser esse, que é justamente isso que a gente está falando, né? Comer como os animais, porque eles nunca vão Comer fazer. com a natureza, né? Sintonizado Exato. com a sua natureza, É né? a fonte, né? Ninguém na natureza está fazendo low carb, low fat, low nada, não está nem escolhendo o que comer. Porém, tá de maneira natural escolhendo não comer coisas que vêm com rótulo, com glutamato monossódico, com óleo vegetal de semente. Um espessante carragena. Exatamente. Então, essas coisas que são as piores. Então, nós estamos propondo aqui para o pessoal que está assistindo, tentar, nem que seja 90 dias, né? Um período que antes disso eu acho que é muito insuficiente, tentar tirar os alimentos processados, né? E ir para uma Vamos alimentação. chamar de pré-natal, doutor. Oi? Vamos fazer um pré-natal. Vamos fazer um Que pré-natal. Vamos chamar de beleza! pré-natal, porque 90 dias vai dar lá em dezembro, né? Vai culminar em dezembro. Então a gente está fazendo um pré-natal. O menino Jesus vai nascer em um berço esplêndido. Então, o que seria a proposta? Fazer uma alimentação mais baseada em carnes, ovos e vegetais, que é a alimentação mais natural possível, né? Carnes, ovos e vegetais. E para quem gosta do docinho, e tem uma relação muito próxima do humor, né? Às vezes, se você deixa a pessoa sem sentir o sabor doce, ela não suporta, porque já não tá bem, já tá deprê, ainda vai tirar uma coisa que é fonte de prazer, às vezes é complicado. Então, a gente tem algumas opções que têm um sabor doce, mas que não levam as piores coisas, que são as farinha de trigo, óleo vegetal, de semente e açúcar. Como, por exemplo, nós podemos fazer uma panqueca de whey, bater o whey com clara de ovo e fazer ali na frigideirinha. Basicamente é isso, whey, clara de ovo e fazer na frigideirinha a panqueca. Ah, mas não vai ficar maravilhoso. Mas comida maravilhosa geralmente não dá num bom lugar, faz a gente ficar viciado. Pelo menos você vai sentir um gostinho doce. Comer um chocolate 70%, quem conseguir, 85% melhor ainda. Ou a castanha de caju, que tem um leve gostinho doce. O Elvis está mostrando que deve ter receitas aí no No livro livro. da Tem, Ju. tem um. Não, tem, é porque pediram para mostrar de novo, eu estou deixando um pouco aqui Ah, mostrar. tá. Dieta Que quieta mais para a gente pode leigos. usar? Não é a melhor coisa do mundo, mas a paçoquinha diet zero não é a melhor coisa do mundo. Mas às vezes eu acho que a gente tem que ter o pé no chão também. Não dá para querer fazer um negócio perfeito. Eu prefiro os pacientes comendo paçoquinha diet do que comendo churros, né? Eu Sim, bem acho que a melhor. evolução não dá saltos, né? Então a gente vai conquistando, saindo de um cenário pior para um cenário melhor, sem dar um impacto tão drástico assim, né? E tem uma coisa que eu acho que a gente não pode abrir mão, que é o seguinte, força de vontade. A gente não sai da onde a gente está se a gente não fizer um mínimo de esforço. Então, para quem está depressivo, talvez isso tenha que ir um pouco mais além, né? Porque a pessoa não tem ânimo realmente. Mas é aí que vem, né? Na hora que você se informa, de repente, você consegue fazer um teste com você mesmo, de ir tirando aos poucos as coisas. Não precisa tirar tudo de vez, para quem não tem condição de tirar tudo de vez, mas faz um pouco. Eu canso de dizer, eu comecei meu tratamento para enxaqueca, fazer 15 minutos de exercício. Hoje eu já consigo fazer todos os dias, 1 hora por dia, mas assim, você vai se vencendo aos poucos, começa com alimentação, depois você coloca um exercício no meio, procura ir dormir no mesmo horário, sabe assim? Mas tem que ter alguma força de vontade, porque não cai do céu, né? Infelizmente Olha, não cai do céu. Vanessa, eu escutei uma frase tão simples, mas que eu nunca mais vou esquecer e que eu concordo plenamente. Veja a simplicidade dessa frase, mas eu acho ela muito poderosa. Ninguém faz o que não quer. Ninguém faz o que não quer. A gente só faz o que a gente quer. Depois que me falaram essa frase, eu
sugerir de falar de dieta, de qualquer coisa, fora de um contexto em que as pessoas estão porque elas querem estar ouvindo. Aqui, por exemplo, na nossa live, ninguém está aqui obrigado. E na minha frente no consultório, nem para o pessoal da minha família, em roda de família, eu não falo mais. Porque Você é quase um xiita, né? fica totalmente desperdiçada a É. informação. Olha, quando eu Apesar comecei... apesar do termo adaptado, eu chamo de perdição do tempo. Sim, Perdição do tempo. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida assim, eu tomava cada bordoada das pessoas, mas não é possível, não sei como é que você consegue, você não come, você não isso, você não aquilo. Depois que a coisa começou a virar a meu favor, que elas começaram a perceber que eu não tinha mais as mesmas queixas, que elas começaram a me ver em lugares que elas não me viam, que elas começaram a me ver feliz e satisfeita, aí o respeito veio. Poxa, eu tenho uma amiga que também sofre de enxaqueca, você se importa de conversar com ela? Eu disse, não, de jeito nenhum. Começou a chegar, né? Então, no final das contas, não há necessidade, é o que você está falando, olha, tem gente para burro aqui com a gente até essa hora. Significa o quê? São pessoas que querem. Né? Então, a gente não precisa sair catequizando ninguém. Eu sou contra a gente ficar catequizando. A gente tem que viver a vida da gente, obviamente, buscando o melhor, e acho que as pessoas também têm que fazer o que querem, né? Que é conforme você falou, né, doutora Cristina? Eu acho que as pessoas que estão aqui, elas já estão um passo na frente, porque, veja, às vezes as pessoas vêm falar para mim de um assunto, vou pegar qualquer um, vai lá, como manejar melhor suas finanças, vamos supor. E eu acho aquilo chato, tal. Aí pensa uma pessoa que é do ramo, já vai abrir a orelha para escutar. Então, claro que minimamente a gente tem que manejar bem esse assunto, mas é aquilo que desperta o interesse da pessoa e no momento de vida, porque tem um momento de vida que você vai gostar de ouvir sobre finanças, tem um que você vai odiar, né? Então, se a pessoa está aqui, provavelmente ela não está muito carente de interesse pelo assunto, né? E por isso que eu fiz essa proposta de fazer essa mudança alimentar. Porque tem gente que vai estar na maior deprê e que vai ouvir isso e não vai desenvolver o menor interesse pelo assunto. E não tem como despertar ninguém. O despertar, ele vem de dentro. E se o despertar já aconteceu, ou seja, se a pessoa está aqui na live, ou está sentada lá no consultório na frente da gente, ou escuta a Vanessa falar, dá as diretrizes, é maravilhoso, porque a pessoa chupa aquilo e vai embora. Olha só, gente, olha aqui a Leila dizendo, você tirou a minha filha do hospital, a Ju estava de enxaqueca ruim, e a mãe dela entrou em contato comigo, e aí a gente começou a conversar, e ela olhando o perfil apenas, foi fazendo umas modificações, depois a Ju conversou comigo também, olha o que ela está dizendo aqui, a minha filha saiu do hospital, não tem preço uma coisa dessa? Não tem preço, gente. Show, hein? É um negócio assim. Eu cheguei a ficar emocionada. Ó, tem aqui, ó, vamos ver se a gente. A Tati aqui em cima disse: tenho depressão, vitamina D 80 e tentando alimentação saudável. Perdi peso, mas já estou ganhando devido à medicação. Tratamento com psicólogo e psiquiatra. Suplementar com o quê? Porque eu vou seguindo a linha dela, porque o Júlio estava falando de suplementação de corpos cetônicos, né? E estou mais magra, mas extremamente constipada. Eu não sei suplementar com o quê, porque eu não conheço a realidade integral dela. Mas, talvez, né? Um suplemento de corpos cetônicos, talvez um magnésio, mas não é só isso. Eu não sei. Pode ser que esteja sobrando isso também. Não, é que ela fez essa pergunta bem na hora que você estava falando, que às vezes a cetose nutricional, você não é consegue ela, né, né? só com a parte nutricional. Eu não sei, okay. eu não sei fazer essa suplementação, é uma coisa que eu não faço. Corpos cetônicos, que é o triglicerídeo de cadeia média. É isso. Normalmente aqui. A gente vai variar de 5... esse daí, exatamente. De 5 ml até 20, dependendo da pessoa, da dieta dela. 20 ml por dia, de 5 até 20. E também o beta-hidroxibutirato, ele manipulado, ele pode entrar, mas aí vai ver 3 gramas, 5 gramas, eu não sei, depende
da Tem que ser realidade uma daquela pessoa que está pessoa. acostumada a manejar a cetose terapêutica, né? E também não adianta É, contaminar a dieta e querer enfiar não isso aí para dentro. adianta, exatamente, não vai Isso fazer aí é para nada, dar um vai só empurrãozinho. sobrecarregar o sistema. É, No caso dela aí, é a suplementação dentro da cetogênica, certo? dentro da É, cetogênica. Aham. Ah, porque aí também Mas a dá para encaixar constipação dela pode ser o resolvida, ômega por exemplo, 3, com né? magnésio, né? Pode ser falta de água apenas. A gente não sabe, tem que ver, por isso que tem que ver a realidade, né, Elvis? Sim. Uma suplementação, e aí eu não estou me referindo exclusivamente à constipação, mas o ômega 3 tem trabalhos também Sim. mostrando benefício no quadro de depressão. Então, por quê? Porque vai mexer naquele eixo lá da inflamação. O ômega 3 é uma gordura boa que vai trabalhar reduzindo o processo inflamatório. Então, se a depressão ela está Nesse associada caso, o a um ômega quadro de 3 é mais rico em DHA, né? Tem suplementos de ômega 3 que são muito isso, maiores em DHA do que em EPA, né? Esses ricos em isso, DHA, eles teriam, eu penso que, maior benefício, né? O David Perlmutter, ele fala de DHA. alguns suplementos, DHA geralmente ideal, 65, 70 e o EPA mais baixo. Aí o DHA ele tem mais ação neural, né? Uhum. exatamente. Então, aqui, o que ele sugere aqui, né? Ele fala dos suplementos, do MCT ou óleo de coco, da cúrcuma, probióticos, mas aí eu acho bem controverso o fato de É porque ser bom ou ruim. probiótico por quê? Porque vai remeter a intestino. Intestino remete ao quê? Probiótico. Mas Tudo que esse remete a intestino probiótico é um vai negócio que eu fibra, não probiótico. percebo, eu acho que o estado da arte ainda não autoriza, É, na minha não, opinião. exatamente. Mas cúrcuma, vai ter um outro negócio legal aqui que eu nunca tinha visto, mas achei bem interessante. O MCT, a cúrcuma, o probiótico, que eu acho meio controverso, extrato de grão de café integral. Ele fala muito desse extrato de grão de café integral para manipular. Ácido alfa-lipoico, ver se o complexo B da pessoa tá ok, que é um negócio Pronto, é. Uhum. É tão que a gente impressionante. esquece É tão de. básico, né? E é É o básico, né? básico do básico do básico. Vitamina B, Se B6, folato e a B. primeira. Aí, de novo, a gente sempre cai, né? A pessoa inflamada vai ter homocisteína também alta. Homocisteína Vai ter alta, TH alto vitamina também. B2, né? E vitaminas do complexo B, geralmente elas caem. Tem um monte de Você remédio vê que está que tudo baixa a interligado. vitamina B. E a gente esquece de dosar, A por exemplo, medicação também. metformina. Metformina baixa a vitamina B. Baixo. Aí, se tá lá, o paciente está patinando, você vai ver depois de 100 anos, ele tá com vitamina B de 200, né? Tá mal, coitado. Às vezes é um negócio tão simples que é Menos de suplementar a 500 está vitamina mal, B. se ele está tomando metformina. Menos de 500 está perigoso para ele. Exato. A vitamina D, ele fala bastante de que vitamina D tem que Sim. estar muito ok. Mas tem que levar junto, quando não tem preocupação com calcificação, tem que mandar a vitamina K2 junto com a D. Porque ela sozinha também vai pesar só um lado do carro ali e vai ficar andando em círculos, né? para direcionar melhor, Né? né? Essa vitamina É. D da AK2 junto. é isso. Eu É acho que isso. a gente deu uma. Eu acho que você quer É, repetir, Júlia, aqueles alimentos que a gente tem que tirar. Então, quem nossa. está Então, com ânimo no depressivo geral, tem né, que pôr para uma fora. dica, uma dica dietética, assim, então a gente falou de dieta cetogênica, talvez seja a principal estratégia para realmente melhorar o quadro de nutrição, mas a principal medida é, primeiro, retirar os alimentos processados, açúcar, óleo, farinha e seus produtos, se aproximar um pouco mais da nossa realidade enquanto a dieta, né, uma dieta adequada, e aí nisso vai retirar principalmente, tem que retirar também o glúten, testar, faz esse pré-natal que o Júlio falou, e o que seria o padrão dietético quando a gente exclui isso, né? Geralmente, um bom prato com a quantidade de proteínas ali, os vegetais
in natura ou minimamente processados. Então, dá para encaixar muita coisa de legumes e verduras. A maioria, se a pessoa não estiver na dieta cetogênica ainda. Boas gorduras, né? Gordura saturada, gordura do tipo ômega 3, ômega 9, sal integral, que não pode faltar também, e o azeite, né, que é uma gordura nova. Geralmente Ovos, vai ser esse o delícia. padrão. Ó, carnes no geral, ovos, peixes, vai tudo nesse balaio também. Então, uma dieta que não está faltando nada, a gente, na verdade, exclui aquilo que está atrapalhando e observa, né? Observa para ver se vai ter melhora. Eu acho que, com certeza, a gente vai Ó, se se beneficiar sim. tirar pão, trocar por ovo e começar a comer fígado uma vez por semana, já está fazendo um grande Nossa, negócio. andou muito. O Andou muito. Júlio, não. O Elvis falou de tirar o glúten, gente. O glúten está presente no trigo, na aveia, na cevada e no centeio. Então, tirar chopp, cerveja, coisas feitas com farinha de trigo e aveia. Eu postei semana passada um pão carnívoro, né? Então, seria a proposta viver mais assim com carnes, ovos e vegetais, como o Elvis acabou de falar. E tem várias receitas. Eu acho que nós quatro devemos ter receitas boas nos Sim, nossos sim. Instagram, E do tipo É. pão, ou de farinha de amêndoa, ou esse que eu postei, que é um pão carnívoro. Tem Nossa, o domingo eu comer fiz o pão de uva, que é o farinha de e-book. amêndoa. Oi? Domingo eu fiz o pão de farinha de amêndoa, assei ele no forno direitinho, né? Usei ali um papel de silicone que ele solta, ficou bem bonito o pão. Depois eu fatiei ele, passei uma manteiga com alho, levei para a churrasqueira. Hum, Ficou crocante o pão de alho, impressionante. que Aí, tá Ficou vendo? beleza. muito bom. É. Ficou muito Eu, bom. Eu só eu vou também. conseguir na próxima encarnação um negócio desse, mas quem tiver os dons do Júlio. não, o Júlio manja, o Júlio tá na área. Mas eu É já o Ele fui Júlio e a falou. padeiro, Van, né? né, doutora? Eu já fui Oi? padeiro, né? Então, eu já fui padeiro, então dá certo, Ah, né? eu não vou Outra conseguir coisa, nunca então, fazer um negócio desse, mas tá valendo. consegue. Quando a gente está certo adaptado, né, só para a gente colocar mais um tema assim para o pessoal ver quanto que é importante, a gente tem biogênese mitocondrial, ou seja, a gente produz mais mitocôndrias, tá? Que está lá dentro da nossa célula produzindo energia. A gente tem, quando certo adaptado, a redução das espécies reativas de oxigênio, então aquilo que leva ao que a gente chama de envelhecimento, né? A oxidação diminui. A gente tem redução da inflamação, citada várias vezes hoje pelo Elvis. A gente tem também citado a redução das citocinas inflamatórias, que estão ligadas às doenças crônicas e ao envelhecimento. Então, isso faz com que também a gente tenha uma melhora na eficiência hidráulica no coração, porque a gente produz mais ATP, então o coração funciona melhor. Uma coisa que eu achei demais assim é que as cetonas, elas elevam o fluxo sanguíneo de 30 a 40%. Então, a gente tem uma elevação no fluxo sanguíneo, isso faz com que aumente a adenosina, isso nos relaxa e tem uma reação vasodilatadora também bem impressionante. Tudo por conta de cetonas, né? E as cetonas, por que elas são importantes dentro desse processo dos distúrbios cerebrais? Porque elas atravessam a barreira hematoencefálica e chegam no cérebro e vão produzir energia. E se a pessoa tem alguma disfunção onde leva a resistência à insulina periférica no cérebro, onde o cérebro fica faminto porque não consegue converter glicose em energia, usa as cetonas para produzir energia no cérebro. E aqueles memezinhos que a gente vê de unicórnio, né, na barra de polidense, é verdade. Cetonas no cérebro é aquilo, é o unicórnio na barra de polidense. Ai, meu É Deus. isso, Olha lá, Júlio. ó. Vamos fechar aqui, porque sempre vem essa no fim da aveia. A aveia tem glúten, não tem glúten. Então, a aveia não tem glúten, somente Tem por contaminação avenina. de equipamentos? Mas ela Não tem avenina, existe. porque é tão, Mas tem tão a igual prima, ao né? A glúten. veneno, né? O glúten da aveia chama avenina. Pronto, acabou a história. Tem contaminação com glúten? Tem também, mas o glúten da aveia chama avenina.
É isso aí. O estudo que eu estou aberto aqui, falando em avenina, que tem a ver com glúten também, né? A dieta sem glúten pode aliviar sintomas depressivos e comportamentais em adolescentes com doença celíaca. E tem outra aqui, ó. O glúten pode causar depressão em indivíduos com sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, são Seria estudos depressão. juntos, né? Tá junto ali. Então, tudo remete ao intestino de novo. Por quê? Porque são proteínas, né? O Júlio falou, gliadina e a gluteína, que são difíceis de ser quebradas, o intestino mais permeado, que foi fruto de uma dieta inadequada por anos e anos. Então, essa substância, a proteína começa a passar por ali, aumenta, exacerba, né, o processo inflamatório, que aí cai de novo naquela coisa de inflamação associada à depressão. Então, a gente fazendo uma dieta livre de glúten, livre de avenina também, que é a prima do glúten, a gente consegue melhoras nos sintomas depressivos. Então, estudos daqui, se o pessoal quiser, eu posso compartilhar depois. Perfeito. Muito bom. Fechado? Muito bom. 9h30. Obrigada, É isso aí, foi muito legal. foi muito bacana. 8h30 da manhã aí, né, Fã? 8h30 da manhã. Da quarta-feira. Aveia sem glúten, aveia sem glúten, pode consumir? Não pode. Aveia sem glúten é aveia com avenina. É melhor não, né? Perfeito, gente. Uma Muito ótima bom. noite para vocês. Obrigada por todo mundo estar aqui. Muito bom, como sempre. Vai ficar gravada assim, tá gravada. Alguma coisa para falar, meninos e menina? Assim, se ficou alguma dúvida que a gente não dá tempo de ver todo mundo aqui, eu não sei o Elvis, mas eu sou monoprocessado, eu não consigo falar e ver o que está passando na timeline aqui. Eu mas fui se tiver selecionando, qualquer dúvida, arrumando manda. aqui e jogando para vocês. Manda no privado que a gente vai respondendo. Fica à vontade, está aberto. Pode lá. mandar no meu também, se quiserem. Não é que você é monoprocessado, é que você é XY. Tem isso, eu só tenho um X. Isso é coisa de homem, Júlio. Isso é coisa de homem. Eu também as coisas foram descendo aqui, né? As perguntas. Porque quando eu vou a gente, ler, eu né, doutora fico Cristina? surdo. O homem só tem um foco. Só tem Aí um foco se eu aqui, for prestar atenção, eu não consigo ler. O homem é monofoco. Muito bom, muito bom. Mas é isso. Bom dia aí na China. Boa noite. Boa noite no Piauí. Boa noite aqui para nós em São Paulo e no Brasil inteiro. A gente se vê em breve em outras lives. Ok, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Um beijão. Semana que tchau, vem, pessoal. como que a gente pode fazer? Semana que vem, como é que a gente pode fazer? A gente deixa a oportunidade dessas citações de casos legais que aconteceram. Então, a pessoa vai pedindo, a gente vai colocando, a pessoa conta ali rapidamente, faz uma filinha, a gente pode fazer uma fila de depoimentos bacanas por conta de intervenção dietética. Né? Legal. Né? Ótimo. É bem legal. Pessoalmente, eu estou numa fase no consultório de perguntar para os pacientes o que mais melhorou na sua vida, além de emagrecer, que é o motivo pelo qual eles vão lá para emagrecer. Eu tô tentando investigar isso. O que mais melhorou, além de você emagrecer. É bem interessante isso. Sim, é legal. Então, aí a Vanessa coordena, e aí a gente vai vendo as histórias. Se precisar alguma intervenção, a gente pede, solicita, entra, tal. Fica um negócio dinâmico. Eu acho que fica diferente, fica bacana também. A gente pode legal. Aí os nossos espectadores é que serão os protagonistas da live. Exatamente. Sempre. Exato. Vai ficar salvo assim. Estão perguntando assim. Se vai... Boa ideia. Ótima ideia. Beleza? Até Tá terça. bom? Boa noite, pessoal. Até terça, até quarta para mim. Até terça, então, pessoal. Uma ótima semana para nós. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.